Em 1816, o mundo viveu um dos anos mais bizarros e sombrios de que se tem notícia. E o mais incrível é que tudo faz parte de uma cadeia de eventos que conectam um vulcão na Indonésia, fome em escala global e a criação de um dos monstros mais famosos da literatura. Imagina só a cena. Você espera pelo calor, pelas plantas crescendo, mas o verão simplesmente não vem. O frio do inverno se recusa a ir embora. Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E o motivo foi um evento natural tão violento que mudou o planeta inteiro. E não, isso não é roteiro de filme de ficção científica. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, geadas em pleno verão destruíram todas as plantações. Na Europa, choveu sem parar, causando inundações e uma crise de fome terrível. O céu ficou escuro por meses. E o pior, ninguém entendia o porquê. Acontece que a resposta para todo esse caos estava, literalmente, do outro lado do mundo, numa ilha da Indonésia. A causa de tudo foi a fúria de um vulcão de uma magnitude que a gente mal consegue imaginar. E olha, a erupção do Monte Tambora não foi uma coisinha de um dia só, não. Começou no dia 5 de abril de 1815, mas a explosão principal, a mais colossal, veio 5 dias depois. E ela foi mas tão poderosa que o som foi ouvido a mais de 2.000 quilômetros de distância. Para a gente ter uma noção do que isso significa, existe uma escala de explosividade vulcânica que vai de 0 a 8. O Tambora foi um 7. 7. É um evento super colossal, uma coisa que a humanidade quase nunca viu acontecer. Foram 180 quilômetros cúbicos de cinzas e rocha jogados na atmosfera. É difícil visualizar isso, né? Mas para se ter uma ideia, é material suficiente para cobrir um país inteiro com uma camada de poeira. Foi a maior erupção registrada em mais de 1.600 anos. Para a população local, claro, a tragédia foi imediata. Dezenas de milhares de pessoas morreram, seja por causa da explosão em si, dos tsunamis ou da fome que veio logo depois. Mas o impacto global, esse estava só começando. Tá, mas como uma erupção na Indonésia congela o verão na Europa? Simples. As cinzas e principalmente os gases de enxofre subiram tão alto na atmosfera, mas tão alto que criaram uma espécie de véu em volta do planeta. Um filtro solar global que refletiu a luz do Sol de volta para o espaço, mergulhando a Terra num resfriamento repentino. Então, com o Sol enfraquecido por essa cortina de cinzas, o clima do planeta inteiro entrou em colapso. O que veio a seguir foi uma crise que afetou praticamente todos os continentes. A temperatura média global caiu quase 1 grau Celsius. Pode parecer pouco, né? Mas uma queda dessa, em escala planetária, é mais que o suficiente para desestabilizar completamente os padrões do clima e, claro, acabar com a agricultura. O resultado foi um caos climático total. Gente, nevou em junho no Canadá. Rios congelaram em pleno verão na Pensilvânia. E não era só o frio. Na Hungria e na Itália, as cinzas que ainda estavam na atmosfera caíam junto com a neve, deixando ela com uma cor marrom ou até vermelha. Era um cenário de fim do mundo mesmo. E com as colheitas fracassando, a fome se espalhou. Na Europa, que ainda se recuperava das guerras napoleônicas, a falta de comida gerou tumultos e violência. Na China, as plantações de arroz foram devastadas. E na Índia, a mudança no clima atrasou as monções, o que ajudou a piorar uma epidemia de cólera. Era um efeito dominó global. E olha que impressionante, o impacto foi tão profundo que a gente consegue ver até na arte da época. Estudos de pinturas mostram que os artistas começaram a pintar céus muito mais escuros, nublados, com um pôr do sol avermelhado bem dramático, que era causado justamente pelas partículas do vulcão na atmosfera. Mas é aqui que a história tem uma virada surpreendente. Porque no meio de toda essa escuridão, fome e desespero, a crise também acabou servindo de faísca para a criatividade e para a inovação humana. Vamos para a Suíça, verão de 1816. O tempo estava horrível, frio e chuvoso. E um grupo de amigos escritores, incluindo o famoso poeta Lord Byron e uma jovem chamada Mary Shelley, ficou preso dentro de casa sem ter muito o que fazer. Para passar o tempo, Lord Byron lançou um desafio. Quem ali conseguiria escrever a melhor história de terror? E a jovem Mary, com só 18 anos, se inspirou naquele clima sombrio, apocalíptico, para criar a sua história. E o resultado? Bom, o resultado foi simplesmente Frankenstein, uma das obras mais importantes da literatura mundial. O monstro de Frankenstein, nascido da ambição científica no mundo caótico, é, de certa forma, um filho da fúria do Monte Tambora. E não foi só na literatura que a crise gerou inovação. Com a falta de grãos, ficou caríssimo alimentar os cavalos, que eram o principal meio de transporte.
Aí um inventor alemão chamado Karl Drais pensou: precisamos de uma alternativa. E ele criou a máquina de correr, um veículo de 2 rodas movido com os pés. Pois é, a bicicleta nasceu da fome causada por um vulcão. Então, como a gente pode ver, o ano sem verão não foi só uma anomalia climática. Ele deixou marcas profundas e, muitas vezes, totalmente inesperadas na história da humanidade. Essa história toda é um lembrete impressionante de como o nosso mundo é interligado. Um vulcão explode na Indonésia e o resultado é fome na Suíça, a criação de Frankenstein e até a invenção de um meio de transporte que usamos até hoje. Isso faz a gente pensar, né, que eventos talvez distantes ou até invisíveis para nós agora podem estar neste exato momento definindo o nosso futuro, do mesmo jeito que o tambor moldou o século XIX. E aí, qual foi a parte dessa história que mais te surpreendeu? A neve colorida, o nascimento do Frankenstein ou a invenção da bicicleta? Conta pra gente aqui nos comentários e aproveita para sugerir um tema que gostaria de ver por aqui nos próximos vídeos. E para quem curte entender essas conexões malucas que formam o nosso mundo, não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. A gente se vê.